Amós capítulo 9, verso 11 adiante. Diga comigo, obrigado, Senhor. Preste atenção no texto. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Agora preste atenção nas promessas que virão pela frente. Para que possuam o restante de Edom, diga famílias, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diga todos, diga vizinhos, ruas, bairro, cidade. Diz o Senhor que faz essas coisas: eis que vem dias em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Parafrasear, eu quero fazer mais uma leitura. Está no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Verso 30 em diante. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30 adiante. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois que fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente, então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E então fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E então fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar, até que o rego se encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifesta que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém, querido? Pode se assentar no seu lugar. Falar de restauração numa rede de homens, e aqui há algumas mulheres, mas o negócio vai pegar um pouquinho para o lado dos homens, é porque eu vim preparado para falar para eles mesmo, porque eles têm um papel fundamental na restauração. Estamos trabalhando esse ano com um tema: restauração, ou restaurando o altar para legitimar uma colheita fiel. É interessante porque esse tema, restauração não fala de reformar. Ano que vem nós vamos trabalhar com um tema chamado reforma, porque Deus quer reformar algumas coisas. Mas esse ano Deus está trabalhando com restauração. A palavra restauração, ela significa trazer ao original. Não existe quem pegue algo e pegue peças paralelas para reformar algo, ou para restaurar, perdão. Se eu for reformar alguma coisa, eu posso pegar uma outra peça, colocar no carro, pintar, e eu reformei meu carro. Mas restauração, eu tenho que ter peças originais. Eu não sei se vocês já assistiram os programas que tem aí, naqueles canais Discovery e tal. E lá tem um programa que chama Restauração. E uma vez um homem pegou um carro e despelou ele todo e começou a buscar peças. E eu assistindo aquele programa que eu gosto, no meio daquele programa ele disse: olha, eu encontrei uma peça, mas não é a peça original. E se eu não levar a peça original, a restauração não vai ser verdadeira. E quando nós falamos de restauração, quando nós falamos de restaurar, nós estamos falando de voltar ao princípio, voltar à origem, voltar à essência, voltar à identidade que Deus espera de nós e o que Ele quer de nós.
No livro de Amós, o Senhor deixou uma promessa através do profeta, dizendo que naquele dia, diga naquele dia, diga é hoje, irmão. Vou te explicar daqui a pouco por que é hoje. Naquele dia eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi, eu repararei as suas brechas, eu restaurarei das suas ruínas, e eu o trarei como nos dias da antiguidade. E aí veio duas promessas dizendo que eles iriam conquistar o restante de Edom. Falava de conquista de famílias. Aí ele falava o restante dos gentios, falava de uma conquista geral. Há uma promessa que depois que a restauração tiver feita, tiver acontecida, tiver realizada, uma colheita sobrenatural virá. Você acredita nisso? Porque eu vou deixar uma palavra profética aqui, homens e mulheres. Deus vai trazer uma restauração nesses dias sobre esse ministério, que a colheita vai acelerar de uma forma sobrenatural. Será que você acredita? Se você acredita, reaja de alguma forma, por favor. Diga aleluia. E eu li um outro texto que diz que o profeta Elias, ele chegou para todo o povo e disse: até quando vocês vão viver entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas não fique meio para lá e meio para cá, porque com Deus é sim, sim e não, não. O primeiro ponto que eu quero deixar para você hoje: não existe restauração aonde existe dúvida. Deus quer fazer muitas coisas nessa igreja. Deus quer fazer muitas coisas na vida dos pastores, na vida dos líderes, na vida dos bispos, dos apóstolos dessa igreja. Deus quer fazer milagres aqui sobrenaturais, mas tem hora que a resposta não vem, porque aonde tem dúvida, Deus não opera. Deus não opera em corações divididos. Eu louvo a Deus porque você está aqui hoje, mas você sabe que tem gente que não veio porque teve jogo. E ele deixou de vir porque o time perdeu, e o outro talvez porque o time ganhou. Mas amanhã chega aqui na igreja querendo uma bênção. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero te dizer, querido, que Deus às vezes não responde, ou o milagre não vem, porque altar dividido, e quando eu falo altar, eu não estou falando desse lugar que eu estou em pé aqui agora. Altar é o seu coração, querido. Porque quando Elias chegou para o povo, Elias disse: por que vocês estão divididos? Eles não estavam com um pedaço de pedra debaixo do braço e o outro com o outro, não. Eles estavam sem saber. Um dia aquele povo estava lá: ah, o Senhor é Deus. No outro dia estava lá: ah, Baal é Deus. Como tem muita gente hoje dentro da igreja que vem cá e adora o Senhor no domingo, mas na segunda-feira vai assistir Babilônia. Saltar dividido. Eu usava, e estou até usando ainda porque não acabou, mas eu não compro lá mais. Você pode me chamar de radical, mas é minha opinião. Tem uma loja que o dono dela é judeu. Essa loja é a Boticário. O dono dela é judeu. Se você sair daqui no dia de Yom Kippur, Yom Kippur é o dia do perdão. O dia do perdão lá em Israel geralmente dá numa sexta-feira, porque é onde vai abrir a festa, vai abrir o tempo deles sacrificarem para o perdão. Dá numa sexta-feira, começa no Shabat. A loja da Boticário fecha. Pode ser no shopping, pode ser onde for. Faça isso esse ano, vai ver. No dia de Yom Kippur, lá de Israel, que ele é judeu, a loja vai fechar e vai ficar 24 horas fechada, porque é o dia que não fazem nada. Mas agora a Boticário me solta uma propaganda apoiando o homossexualismo, princípio que todo judeu guarda. Isso é altar dividido. Não tem meu apoio mais.
eu posso não representar muito, mas eu sou menos um para comprar na mão deles. E se todo crente não tivesse dividido, ele não entraria lá mais para comprar. Porque eu quero te dizer, filho, que quem apoia concorda, quem cala consente. Não existe, olha aqui, hoje é dia de restauração. E deixa eu te dar uma palavra. Não existe resposta sem um posicionamento. Eu tenho que me posicionar diante daquilo que eu creio. Eu tenho que me posicionar diante daquilo que eu acredito. E eu vou falar um negócio aqui agora, bote amor nas minhas palavras, mas eu digo no espírito. Tem gente aqui que a família não veio para a igreja ainda, porque você ainda é dividido dentro de casa e não mostrou para sua família que você é crente. Porque na hora da fofoca você senta para fofocar, na hora da briga você dá mau testemunho, na hora da contenda você não se posiciona, e eles não veem em você um posicionamento de crente, de uma mulher crente e de um homem crente. Eu quero te dizer, hoje Deus vai te restaurar, conserta teu coração, sua família vai converter, a história vai mudar. Será que você pode dar um aplauso forte para o Senhor e dizer aleluia? Precisamos de viver uma restauração de credibilidade. Diga comigo, restauração de credibilidade. A igreja perdeu essa identidade, a credibilidade, porque líderes começaram a brincar com a palavra, pessoas começaram a brincar com a obra de Deus, pessoas começaram a brincar de ser crente, pessoas começaram a brincar de ser homens de Deus. E desculpe eu dizer, meu irmão, tem muitos homens e tem muitas mulheres também, o que eu vou falar aqui serve, que estão igual Judá. Judá tinha uma promessa tremenda na vida dele, mas no capítulo de número 38 de Gênesis, a Bíblia diz que Judá se entrega por causa do prazer dele próprio. A Bíblia diz que Judá encontra uma prostituta que por sinal era sua nora, e entrega para ela o seu cajado, o seu lenço e a sua corda. Corda era a identidade, cajado era a autoridade espiritual, irmão, e lenço era a unção que ele tinha. Pensou que ninguém ia saber, mas depois aquilo veio como vergonha na direção dele, porque tudo que nós deixamos de honrar Deus hoje, amanhã vem como vergonha na nossa direção, porque Deus honra a quem honra Ele. E hoje fala aqui de restauração de homens de honra, inclui mulheres de honra. 1 Samuel capítulo 2 verso 30, Deus disse assim: aos que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Precisamos de tornar crentes, irmão, que as pessoas vão olhar para nós e não vão chamar a gente de homem de Deus, mulher de Deus, não. Tem que ser como nos dias de Eliseu. Eliseu estava passando e a mulher falou: ali vai um santo homem de Deus. Esses dias Deus vai definir quem é igreja e quem não é igreja. Escute o que eu estou lhe dizendo. Então hoje, igreja, posicione. O Elias chegou lá e falou: até quando vocês vão ficar aí para lá, para cá, para lá, para cá? Ou é ou não é, meu irmão? Não existe esse negócio de acender uma vela para Deus e outra para o diabo, não. Desculpa a expressão que eu usei, um dito popular. Porque tem gente que é assim: acende uma vela para Deus hoje e uma para o diabo no outro dia. E o que atender primeiro, esse aqui é bom. Deus está restaurando esses dias uma igreja adoradora. Eu meti uma cruz de todo tamanho lá na igreja. Eu sei que tem uns contratos. Teve um que chegou para mim e falou: o senhor sabe que isso aí ofende Deus? Eu falei: por quê? Ele disse: porque foi isso aí que matou o filho dele. Eu falei: não, que matou o filho dele foi você, pecador. Não morreu por causa da cruz, não. Ele morreu por causa do seu pecado. É porque já pensou se matasse seu filho com faca e você visse uma faquinha pendurada no pescoço dos outros? Falei: tem nada a ver. Porque quem você está falando que morreu, te dá uma notícia: já ressuscitou e já está à direita do Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Pode dar um aplauso mais forte, pode dizer aleluia, por favor. Estamos precisando de voltar para uma igreja que
que olha para a cruz, meu irmão, que nós vamos parar de entrar aqui por causa do que Deus pode dar e vamos entrar aqui pelo que Ele já deu, que é a nossa salvação, é o nosso milagre, a nossa cura. Todo dia eu vou para a igreja, quero algo novo. Eu quero te dizer que tudo que você precisa, Ele já conquistou, não tenha dúvida. O Deus que nós servimos não deixa dúvidas. Elias mostrou isso para o povo. Elias chamou o povo e falou assim: ei, pss, vem cá, fazer o seguinte. Isso era 6 horas da manhã, meu irmão, era que hora? 6 horas da manhã o cara chamou o povo. Falou: vem cá, chega aí todo mundo, vem cá. Como é que é esse negócio? Não ficar aí, papapá, para um lado para o outro. Vem cá, os profetas de Baal. Tinha 450 profetas de Baal. Se você ler a história, pesquisar direitinho, depois você vai ver que tinha mais 400 profetas de Astera. Eram 850 profetas contrários. E tinha mais o povo, que aqui me dá a entender uma nação, do lado dos camaradas, e ele sozinho. Eu quero te dizer que Deus não precisa de 50, 100, 200. Deus precisa de um homem disposto, uma mulher disposta, para ele poder fazer a resposta descer. Você está entendendo isso, meu irmão? Será que tem alguém aqui hoje que Deus pode fazer cair fogo do céu, nos batizar, nos encher do Espírito Santo? Se pode, reaja como quem acredita, reaja como quem crê e diz aleluia! Oh, glória a Deus! Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus hoje. Eu quero fazer o seguinte: chegou o tempo que a igreja tem que pôr a cara para bater e parar de duvidar do que o seu Deus pode fazer. Deus está esperando que a igreja comece a se portar como igreja, como nos dias lá dos apóstolos, pastor. Como no dia lá do apóstolo, sabe como é que é? Vão matar amanhã, não tem problema não, nós continuamos crentes do mesmo jeito. Chegaram para o Pedro e falaram: nós vamos te matar amanhã, não tem problema não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Em Atos capítulo 4, o povo estava prendendo os cristãos. Sabe o que eles fizeram? Não tem problema não, nós vamos orar. Foram para um lugar lá orar, meu irmão, e as paredes tremeram. Eu fico olhando hoje, irmão, por qualquer coisinha as pessoas deixam de orar. Até o WhatsApp te faz parar de orar. A televisão te faz parar de orar. Um probleminha a mais que vem, eu vou desistir, eu vou parar. Deus está procurando os valentes desses dias. Deus está procurando os guerreiros, as guerreiras, os homens e as mulheres que não vão se acovardar, mas vão pôr a cara para todo mundo ver e saber que Deus é o seu Senhor e que agindo Ele, ninguém te impedirá. Aleluia! Oh, glória! Precisamos de viver esse tempo. Precisamos fazer isso. O Elias chegou lá e falou: fazer o seguinte, vamos ver hoje quem é Deus. E está na hora da igreja pôr isso para ver. Eu fiquei emocionado porque, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, mas é a verdade do meu coração. Aquela miserável da Rede Globo teve que mostrar mais de 30 segundos da marcha para Jesus em São Paulo. E sabe por que aqui em Belo Horizonte não dá certo? Por minha culpa, a sua culpa, nossa culpa. Porque falta unidade no povo de Deus. E aqui em Minas Gerais, diga de passar, é terrível. Fizeram da igreja o meu ganha-pão, o resto é que se vira. Da igreja, a mente dos líderes mudar, esse estado vai mudar. E quero te dizer um negócio. Eu já fui em vários congressos, dentro do Brasil e fora do Brasil. E todos eles, Deus levanta um profeta ou uma profeta para dizer que Minas Gerais é a terra da adoração. Que do lugar que saiu as minas de ouro, sai as melhores adoração para Deus. Mas no entanto, a voz tem se calado por causa da divisão de igrejas, por causa da mentalidade de líderes. Mas a Globo teve que mostrar mais de 2 milhões de pessoas
nas ruas em São Paulo. Meu Deus, eu fiquei emocionado ao que eu vi aqui. Porque os gays põem lá 200 mil, 100 mil e falam que tem 1 milhão. Agora existe, o que é 2 milhões de pessoas? E chorando e adorando a Deus. É um mar de gente. É um negócio que eles têm que nos engolir, vão ter que nos aceitar, porque chegou o tempo de nós nos impormos como povo de Deus. E parar, meu irmão, de ficar fingindo, isso é de verdade. Ser na atitude, ser no posicionamento, ser na fala. A sua fala tem que condizer com as suas atitudes. Porque discurso sem atitude não passa de mentira, de fofoca, não passa de conversa jogada fora. Ah, meu irmão, o Elias falou assim: aqui, faz um altar aí, chama seu Deus para ver se atende. Não deu certo não, irmão. O povo ficou lá. E eu não sei se você já estudou, pesquisou como que era. A Bíblia diz que eles ficavam manquejando. Sabe o que é isso? Eles ficavam balançando em volta do altar e se batendo. Se bater no inferno. Chega lá, não vai precisar nem de se bater, eles mesmos vão bater neles. Aí o Elias, quando deu meio-dia, quando deu que hora? Isso aqui é comigo, tá? Tá na Bíblia não. Meio-dia é o horário que não deixa dúvidas. Meio-dia não tem sombra não, irmão. O sol tá a pico, que o povo fala. Você ouviu falar sobre isso? Meio-dia você dá uma parada assim, você vai para um lado, não vê sombra, fala: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Ele fará sobressair sobre ti a sua justiça, como o sol do meio-dia. Ah, meu Deus do céu. Deus está dizendo que o que ele vai fazer para nós não vai deixar dúvidas de que ele é Deus. Quando foi meio-dia, Elias falou: é hora de zombar do cão. Falou aqui: será que o seu Deus não está viajando não? Será que o seu Deus não está ocupado agora? Será que ele saiu de férias, foi para a praia? O que aconteceu? Mas chegou uma hora que Elias posicionou e falou: agora cala, porque eu vou falar e vou fazer. Quando a Bíblia está falando de restauração, a Bíblia está falando de restaurar uma adoração profética, uma adoração verdadeira. Chegou a hora que Elias falou que faz silêncio agora. Os 850 profetas mentirosos estão aqui. Cala a boca todo mundo agora, porque quem vai falar sou eu. Chegou a hora da igreja falar. Chegou a hora da igreja sair para a rua. Chegou a hora da igreja entrar nas casas e trabalhar em células. Chegou a hora de fazer o lar de paz. Chegou a hora de bater na porta e dizer: ei, aqui, Jesus ama você. E se ele te fechar a cara e bater a porta, bate lá amanhã de novo, meu irmão. Porque a sua voz não pode calar. Nesses dias, Deus está restaurando o amor. Porque se não for pelo amor, irmão, a gente larga tudo. Quem é pastor aqui sabe do que eu estou falando. Quem é líder de célula aqui sabe do que eu estou falando. Se não for o nosso amor, que é maior do que as coisas que acontecem na nossa direção, nós já tínhamos parado, largado há muito tempo. Eu recebi uma profecia hoje lá, que a pessoa que profetizou talvez nem sabe. Mas até um amigo dele mesmo, da mesma igreja dele, um dia chegou para mim e disse: aqui, vamos montar uma igreja. Falei: como? Vamos montar uma igreja. Ele disse: lá no São Bento. Falei: aonde São Bento? Falei: onde é que é isso? Ele falou: um bairro chique que tem aí. Falei: é. Ele disse: olha, eu tenho condição de alugar o local, eu tenho condição de comprar tudo, e tem amigos empresários que vão para lá com a gente. Olha para você ver. Talvez ele já estava querendo até rachar uma igreja para ir para lá. E o dízimo que nós vamos recolher lá, olha a conversa do rapaz, irmão. O dízimo que nós vamos recolher lá vai dar para você manter essas igrejinhas suas tudo aqui. O senhor sabe quem é? Eu disse para ele: espera aí um minuto. Não. Mas como não? O senhor tem unção, você vai pregar, eu vou montar, eu levo as pessoas, eu encho a igreja, eu tenho influência. Eu digo: não.
quero te dizer um negócio. Tudo que você coloca na frente é o seu Deus. Não sei se seu coração está aqui atribulado porque seu time ganhou ou perdeu. Mas se o seu time mexe mais com você do que um culto como esse, significa que Deus é segundo lugar na sua vida. Porque o que mais mexe com você, o que mais te domina, o que mais está à sua frente é o seu Deus. Não sei se você está entendendo o que Deus quer te falar hoje. Eu disse para ele, não quero não, querido. Quero não, porque meu alvo não é esse não. Irmão, eu sempre fui apaixonado. Pode falar o que quiser de mim. Sempre fui apaixonado por algo. E estou a cada dia mais. A cada dia eu estou amando mais. Eu descobri, irmão, que se eu e mais um aqui, ó, orar hoje aqui, qualquer coisa que eu pedir, essa pessoa pedir, e nós dois concordarmos, Deus abençoa do céu e faz. Chama unidade. Nós não precisamos de um lugar chique. Nós não precisamos de um dinheiro, não, irmão. Nós temos já um Deus que pode todas as coisas. Tudo Ele tem nas suas mãos. Ele é Deus que abre portas que ninguém fecha, fecha a porta que ninguém abre. A Bíblia diz, Ele diz assim uma promessa: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de ferro, despedaçarei as trancas de bronze, para lhe entregar os tesouros que estão escondidos e as riquezas que estão encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te chama pelo teu nome. Então reaja da melhor maneira e diga aleluia. Aquilo que te move é o seu Deus. Eu tenho uma oração, irmão. Todos os dias agora eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, me dá aquele gelinho de ir para a igreja, aquele friozinho na barriga. Tenho certeza aqui que você já sentiu isso. Ou quando você foi para o encontro, ou quando você aceitou Jesus, porque o encontro também não é Deus, não. O encontro é uma estratégia. Quando você aceitou Jesus, começou a dar um negócio de alegria aqui dentro. Aí da hora de vir para a igreja, dá aquele friozinho na barriga. Se isso não aconteceu com você ainda é porque você não converteu. Você precisa de se converter. Sabe o que eu peço a Deus? Senhor, deixa eu perder essa sensação. Outro dia eu fiz uma oração e falei para Deus: Deus, eu ouvi tanta coisa. Eu aprendi coisas que eu não queria ter aprendido, irmão. Coisas que roubaram a minha inocência. Eu ouvi coisas que eu não queria ter ouvido. Eu não queria ter escutado. Porque rouba a nossa inocência, violenta a nossa fé e nos tira da posição que Deus quer. Elias estava simplesmente tomando posicionamento de novo, dizendo: ó, cala todo mundo, porque agora é comigo. Eu estou voltando para o lugar que eu não deveria ter saído, porque não existe restauração sem voltar para o lugar original. Escute o que eu estou lhe dizendo: não existe restauração se você não voltar para o lugar de origem. Eu quero perguntar: aonde você foi gerado? No Espírito. A Bíblia diz que para entrar no reino tem que nascer de novo. Eu nasci de novo. Quem aqui já nasceu de novo? Então deixa eu te falar, temos que ficar todo dia nesse nascer de novo. Todos os dias nós devemos morrer e nascer de novo, porque arrependimento é o que nos mata e nos levanta. Você pode dizer glória a Deus? Arrependimento é a porta que nos leva para o lugar. Pode aplaudir mesmo. Arrependimento é aquilo que nos leva para o lugar de origem. Aleluia! O Elias parou lá e falou que ó, acabou, agora é comigo. Aí sabe o que o Elias fez? Pegou 12 pedras. Pegou o quê? Poderia falar do modelo dos 12, porque eu sou o modelo dos 12. Mas aquilo não queria representar um modelo dos 12. Aquilo queria representar mais. Falava de unidade na igreja estabelecida. Porque a igreja estabelecida hoje está enraizada em Israel, irmão. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 11 que ele veio para os seus o rejeitaram,
E eles foram cortados. E nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E nos tornamos participantes dessa seiva. Você entende isso, irmão? A igreja hoje tem uma base. E a base dessa igreja se chama Israel. Que é isso? Eu sou judeu? Não, não, você não é judeu não. Mas eu vou lhe mostrar hoje que isso é Israel. Sabe o que significa o nome Israel? Tem alguém aqui que sabe? Sabe não? Você vai aprender hoje. A palavra Israel em hebraico, ela se divide em duas partes. Israel. Isra é voltando. El é Deus. Então a palavra Israel significa voltando para Deus. Você aceitou Jesus para quê? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então você é Israel. Você está voltando para Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Você pode dar um aplauso mais forte a Ele, mais forte ao Messias e dizer aleluia. Ah, meu Deus. Tudo bem, algumas pessoas falam é vencedor de Deus. Não, voltando para Deus. Amém? Então, quando ele estava restaurando aquelas pedras, ele estava restaurando a unidade. Diga comigo, unidade. E aqui que eu começo a minha pregação. Restaurando a igreja através da unidade. Se assuste não, porque isso é só uma brincadeira. Se assustar mesmo. Abra tua Bíblia comigo no livro 17, no livro de João, capítulo 17. No livro 17 foi bom, né? No livro de João, capítulo de número 17. Olha o projeto de Deus. E eu vou te mostrar que ele dá resultado até hoje. João, capítulo 17. Eu vou ler o verso 20 adiante. Amém? E olha uma oração. Jesus estava fazendo essa oração aí. Amém? Essa oração aqui Jesus estava fazendo há mais de 2000 anos atrás. Eu sei que se eu te perguntar quanto tempo, você vai falar comigo 2015. Aí talvez eu vou te contradizer e dizer 2012. Mas não vou entrar nisso hoje não. Outro dia a gente volta aqui para falar sobre isso. Desse tempo aí. Então, presta atenção no que ele está fazendo aí, ó. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem está aqui por causa da palavra de Deus, diga amém. Quem foi alcançado pela palavra pregada aí, diga amém. Então você há de convir comigo que Jesus estava orando por você, não estava? Sim ou não? Estava orando por aqueles que virão ainda pela palavra. Olha, Jesus orou por você. Diga para 3 pessoas, Jesus orou por você, irmão. Olha aí. Agora olha o verso 21. Não rogo, verso 20 de novo. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela palavra, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam como nós somos, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e o que tens amado a ele, e o que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha aí, meu irmão, o que Jesus está dizendo? Que quando nós formos um, o povo aí vai nos conhecer, ó. Confisco vai saber dessa igreja todinha. Confisco todinho vai saber. Mas o Urca também vai saber. Aí o Estrela d'Alva, o Morro do Cabrito, a Vila Mariana, Serrano, Santa Terezinha, vai me ajudando aí, irmão. Itatiaia, que mais? Arvoredo, vai saber que tem povo de Deus aqui. O nome dele vai ser glorificado. Isso quando forem um. Quando forem o quê? Um. Diga para 3 pessoas, nós somos um, meu irmão. Não existe conquista sem a restauração da unidade.
Elias estava querendo uma resposta. Elias falou, peraí, era 12 tribos. E naqueles dias, estava vivendo 10 para um lado e 2 para o outro. Estavam separados. Elias falou, não. O que chama a resposta do céu é a unidade do projeto de Deus na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí você fala, mas isso foi lá com Elias. Quando Elias uniu as pedras, ele começou a dar ordem para os inimigos. Espera aí, vamos entender isso. Quantas pessoas estavam com Elias? Quantas? Elias estava o que lá? Então quantas pessoas estavam com Elias? Vamos de novo para vocês responderem com mais vontade. Quantas pessoas estavam lá com Elias? Agora Elias começa a dar ordem. Cava aqui, traz lata d'água. Para quem que estava dando ordem? Para os inimigos. Escute aqui. Quando a igreja tiver em unidade, até o inferno vai ter que ficar no nosso serviço. Até o inferno vai ter que pôr gente na porta da nossa igreja pedindo socorro. Eu não sei se você está entendendo. Eu vou profetizar de novo. Eu vou repetir de novo. Quando tiver unidade na igreja, até o inferno vai trabalhar por nós. Não, esse aplauso pode ser mais forte e você pode ser aleluia. Ei! O homem juntou 12 pedras e falou, agora eu quero mais. Traga lenha. Pega a faca aí. Eu vou mais. Foi lá e cavou, falou, agora eu quero que traz lata d'água. E se você for bom de matemática, 3 vezes 4 é quanto? 12 latas de água. Aí Elias faz uma oração. Qual é a oração de Elias? Pai, para que eles saibam que o Senhor é Deus, manda fogo do céu como resposta. A Bíblia diz que o fogo desceu, lambeu aquele altar, queimou a lenha, secou a água, queimou o animal. Imagina que um cara estava perto, já tomou fogo para a cara. Conjectura minha, eu com minhas ideias aqui. Mas quando o fogo desceu, o que aconteceu, irmão? Todo o povo. Como é que está escrito lá? Então isso me dá a entender que até os encapetados começou a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga aleluia. Aí você entende, irmão, que quando Deus restaurar, o restante de Edom vai ser conquistado e os gentios serão alcançados. Mas quando houve unidade, agora avança comigo um pouquinho aí. Atos, capítulo de número 1. Eu vou ler alguns versículos para você entender que eu já está na hora de eu encerrar aqui. Já me falaram aqui, Espírito Santo. Olha aí, verso 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, nesse campo que se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação,
e não haja quem nele habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que convivem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça como testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. 11 mais 1 é quanto? 12. Capítulo 2. Olha quando teve unidade de novo que aconteceu. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos concordamente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Porque quando há unidade na igreja, desce algo novo do céu. Nos dias de Elias, ele estava sozinho, mas representou a unidade com pedras. E a resposta veio, o fogo veio, e todo mundo reconheceu que o Senhor era Deus. E no dia que os 12 se uniram e começaram a orar, quando estavam novamente em unidade, o Espírito Santo desceu. E veio como fogo, veio como vento. Entenda como quiser. Eu sei que foi um xaramanaia que só ele sabe o que aconteceu naquele dia. Porque onde tem unidade tem resposta. Se essa igreja não tem mais, é porque vocês uniram menos. Mas eu vim aqui hoje para falar da restauração. E essa igreja tem que se unir de forma... Olha, irmão, eu vou falar um negócio que agora bota amor na minha palavra, porque eu tenho esse problema lá na igreja também. Eu tenho. De uns que se levantam e se dizem mais conhecedor do que pastor. Eu quero te dizer, filho, que se ele fosse melhor do que o pastor, Deus não é burro, ele estaria no lugar do pastor. Mas mais burro ainda é quem vai na conversa deles. Me desculpe eu falar isso, eu tenho que falar, eu vivo isso. Saíram uma turma lá esses dias, uns 15. Abriu a igreja. Abriram a igreja, irmão, e chegou a ter 60 pessoas. Uma pessoa disse assim: nós tem 60 pessoas. Eu falei: nossa, se for de Deus vai ter 600, 6 mil. Se não for, não passa de 6 meses. Aí esses dias eu encontrei com um, falei: aí fulano, como é que está a igreja lá? Não estou lá mais não, que a coisa lá não está prosperando muito não. Falei: mas você rachou o que estava rachado? Você é miserável 2 vezes, seu infeliz. E foi isso mesmo que eu falei, meu irmão. Foi outra coisa não estou mentindo, estou inventando. Falei: você é miserável 2 vezes, porque além de rachar, você largou os que tinham rachado com você e rachou de novo. Que isso, meu apóstolo? Eu falei: não, sou seu apóstolo não. O selo do meu apostolado está lá comigo. Você não faz parte dele. Não sou seu apóstolo. Eu quero te dizer um negócio, filho. Pastor, quem escolhe o pastor é a ovelha. Mas deixa eu te dizer um negócio. Tem pastor também que rejeita a ovelha. É direito dele. Esses dias tinha um lá na minha igreja, psicanalista, doutorado, bacharelado, pós-doc em teologia. Na minha frente chegava até a sujar meu rosto, tanto beijava, babava, te amo, meu irmão. E por trás, mas eu tenho uns 12, irmãos, uns líderes que são comigo, são um comigo. Para ser um tem que ser fiel. Aí 2 chegou para mim e falou: ó, fulano está falando isso do senhor. Eu disse: se vier o 3º, é confirmação. Irmão, mas foi no mesmo dia.
Veio um outro e falou: apóstolo, tem uma aliança com o senhor. Falei: prova. Fulano está falando isso e isso do senhor. Eu digo: é. Eu orei lá na minha casa, irmão. Falei: Senhor, eu quero que ele venha aqui na minha casa, porque eu vou mandar ele embora da minha frente. Ele vai ter que sair de perto de mim, porque ele está travando meu ministério. 3 horas depois, quantas horas? Meu irmão, quer dizer que o falso não passa de 3 horas. Faz oração para você ver. É, ué. Pedro fez uma oração para Ananias, 3 horas depois chegou a mulher dele toda serelepe, coitado, não sabia de nada. O que foi, minha filha, que você tem acordo com seu marido? Não, não tem acordo nenhum, não. Nós vendemos, foi por tanto mesmo. É o mesmo que matou, ele vai te matar. 3 horas ele bateu lá em casa. Ô, meu apóstolo, estava passando aqui, olha, eu estava indo lá ele tinha uns apartamentos, eu estava indo lá nos apartamentos, o Espírito Santo me incomodou e eu vim aqui. Falei: eu sei disso. Eu orei para você vir aqui. Peguei o celular, tá aqui, ó, 1h58. Coloquei o celular para gravar, coloquei ele em cima. Disse: você falou isso para fulano, isso para Bertano, isso para outra pessoa assim. Você na minha frente é uma coisa, por trás é outra. Eu não falei mal com você de ninguém, sabe por quê? Eu sou homem de Deus e a minha boca não empresta fofoca. Eu estou falando com você. Você não faz parte mais do meu ministério. Você não anda comigo. Você não é pastor mais debaixo do meu cajado. Eu não te quero mais. Eu estou te avisando hoje, porque eu vou avisar para a igreja domingo. Que isso, eu lhe amo, aprendi muito com o senhor. Falei: chega já, não vai fazer doutorado comigo. Acabou seu tempo. Você já me ligou. Estou sem igreja. Olha como que o inimigo é sujo. Estou trabalhando, estou com os dízimos aqui para entregar. Eu queria entregar na igreja, queria primiciar na vida do senhor. Eu falei: não, assim como eu não te quis, eu não quero o seu dízimo nem sua primícia. Vai em qualquer igreja, porque tudo é obra de Deus. Você vai ser extremamente abençoado. Entra numa igreja e entrega. Você vai ser até mais abençoado do que você entregar aqui comigo. Fique em paz. Querido, estou preocupado com dinheiro não. Sabe por quê, querido? O saco de terra da minha casa vale mais do que muito dinheiro que algumas pessoas têm. Naamã chegou para Eliseu e falou: que Eliseu? Eu não sei porque que eu entrei nessa veia aqui, mas nem quero saber. O Espírito Santo sabe, ele que fale. Ele pegou vestes festivais, prata, ouro, e disse assim: ô Eliseu, isso aqui é um presente porque eu fui curado. Eliseu falou: não, quero não. Eu fiz as contas, irmão. Eu tenho uma Bíblia que tem os valores do que era na época. Daria hoje aí a média mais de $200 mil. Sabe o que é isso? Mais de R$500 mil, quase 600 mil ou mais. Resolvi o problema aqui da igreja? Resolvi o meu também. Só que o dinheiro que às vezes parece que vai resolver o seu problema pode ser maldição para a sua vida. Eliseu falou: quero não, moço. Aí eu sei que tem uns Naamã até os dias de hoje, né? Meu pastor tá ficando doido. Onde é que tá com essa cabeça agora? Rifando carro? Que ideia besta é essa? Aumentando igreja? Deixa eu te falar. Se você fosse o melhor, você estaria no lugar dele. Se você não está ainda, se submeta onde você está e faça o que Deus mandou você fazer. Porque tem hora que falando que se deve entrar no lugar do seu pastor, você é amaldiçoado. Aí aqui, ei, quero não, obrigado. Mas você podia fazer um negócio para mim, Eliseu, o quê? Me arruma um saquinho de terra do seu quintal para me levar. Sabe por quê? A terra do quintal de Eliseu valia mais do que todo o dinheiro que Naamã tinha. O que sustenta o homem de Deus não é dinheiro que vem de lá não, é a unção que está sobre ele. Bobo é quem acha que seu dinheiro é que sustenta pastor. O
dinheiro que você dá aqui na igreja, sustento é você. Foi assim na vida que a viúva, não foi não? Ela chegou lá e o Elias falou assim: faz primeiro um bolo para mim, depois para você e seu filho. Se fosse no dia de hoje, o que ia falar? Ia mandar até prender. Ia vir a Globo com aquela negócio dela: olha aí, pastor, pega o restinho de comida da mulher, da viúva. Ia ou não ia? Até gente dentro da igreja ia falar mal. Mas quando ela deu, olha, quando ela deu lá, o Elias começou a comer. Imagina que Elias com a faquinha, garfinho na mão. Porque assim diz o Senhor. Deixa eu te falar, aquela comida não resolveu o problema do Elias, mas podia resolver o problema dela. Assim diz o Senhor. Peraí que eu vou comer mais um pedacinho, tá gostoso. Não vai faltar farinha na vasilha e nem azeite na tua botija, enquanto não chover sobre Israel. Ei! Pergunta! Aquele bolo matou a fome de Elias quanto tempo? 3 horas no máximo, viu, filho? Eu quero saber quem gosta de bolo aqui. Você come um pedaço de bolo. Tem gente que daí 1 hora tá com fome de novo. Estou exagerando aqui 3 horas. Hein? Mas na casa dela foi abençoado muitos dias, muitos meses e mais de ano por aquela atitude dela. Então deixa eu te falar, bobo é você que acha que é seu dinheiro que sustenta o pastor. Seu dinheiro sustenta é você mesmo. Quando você é fiel, Deus abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida. Você concorda ou não concorda? É assim que funciona. Ei! Precisamos de restaurar princípios na igreja de unidade, de uma mesma fala, de um mesmo pensamento. Porque o dia que o Espírito Santo desceu, sabe o que aconteceu? Eu vou falar um negócio que agora não dá tempo de eu ler mais não. Pena, viu? Você sabe quantas pessoas tinha lá no dia que Jesus falou assim: portanto, ide fazer discípulos. Porque eu imagino assim, Jesus foi falando e foi subindo, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, verso 6, que naquele dia ele foi visto por mais ou menos 500. Sabe quantos permaneceram? 120. 380 acovardou e foi embora. Hein? Paulo começa a falar: eu não vi, Cefas viu, fulano viu. Foi visto por mais ou menos uns 500 e também pelos apóstolos. Eu estou colocando um número final aqui, mas era mais que 500. Eu vou pegar 500 para a conta ficar certa. 380 foi embora para casa. Mas na hora que o Espírito Santo desceu, eles começaram e orar em línguas. Os outros ouviram de casa. Sabe por que os outros foram embora? Porque estava ameaçado de morte. Naquele dia os judeus queriam matá-los. Tem muita gente que foi embora dessa igreja porque é covarde, é medroso. Tem muita gente, pastor, que foi embora da sua igreja porque é covarde, é medroso. Mas não preocupa não, que Deus não precisa de 380, 120 era o suficiente para o projeto deles cumprir.